cannabis sativa é uma droga? Se você quer saber a resposta disso, fique com a gente. Eu sou Eliana Rodrigues e esse é mais um Canabinal, o programa de notícias científicas dos canabinoides. Mas para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa saber o que é droga. E será que isso é uma missão fácil? Não é. Já respondo de cara. O conceito de droga varia muito, algo muito polêmico, depende muito de várias questões. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Por exemplo, vocês estão vendo aqui agora nesse esqueminha, nós temos o maracujá, nós temos a morfina, que vem da papoula, nós temos a melissa, nós temos a coca, que vem da planta cocaína, que vem da planta coca, nós temos o café, que também é uma outra. Tudo isso aqui até agora é planta, né? Que eu estou falando. O café, que é uma outra planta. A gente tem o guaraná, que também é uma planta. Depois a gente tem aqui a cannabis sativa, que é uma planta. Aí nós temos a cerveja, que vem de plantas também. Aí depois nós temos cigarros, temos aspirina, temos o Dorflex, temos o diazepam. Quais são drogas? Então fica aqui, porque no final a gente vai responder isso, não vai embora. Vamos lá. A maior parte, existe um estudo, né, mostrando que a maior parte das pessoas, ela entende droga como a maconha, a cocaína e crack, derivados, né? Ou seja, coisas proibidas, coisas que dão barato. A maior parte das pessoas, droga é isso, coisa que é proibido, né? Que dá um barato. Já uma menor parte das pessoas acredita que droga seja aquilo que faz mal. Então, até a cerveja, o álcool tá lá, o cigarro, o tabaco tá lá, né? E para uma outra parcela da população, por exemplo, médicos, farmacêuticos, entendem droga como os remédios, os medicamentos, sintéticos ou não. Então, vocês podem ver que essas definições elas são muito amplas, muito polêmicas, né? Sem um certo consenso. Então, eu vou tomar aqui o conceito de droga que vem da farmacologia. Qual que é o conceito? É o pharmakon, que vem do grego, que significa qualquer substância que seja capaz de alterar o funcionamento normal do organismo. Então, nesse sentido, que possa alterar, pode ser um remédio, pode ser também um veneno, né? Por quê? Porque nenhuma substância ela é má ou boa por si só. A gente já falou muito sobre isso, a gente já mostrou muito esse triângulo aqui no Canabinal, mas eu sigo mostrando até a gente ter em mente que quando você vai falar de uma substância, você tem que pensar pelo menos 3 pilares, né? O poder, a potência, então, da substância, o indivíduo que está usando e o contexto de uso. Então, a gente já usou esse exemplo só para mostrar aqui novamente. Se a gente pegar a cannabis sativa, a gente tem diferentes quimiotipos, né? E, além disso, tem o indivíduo que vai usar, que tem as suas características fisiológicas, psicológicas, físicas, e tem a forma de uso. Então, ela pode ser um cigarro, ela pode ser o óleo, ela pode ser uma pomada, né? Então, tudo isso vai estar ali na contabilidade final para eu ter um efeito final dessa substância. Esse é o conceito de fármaco, né? Não é bom nem ruim. Ele age no organismo, mas vai depender de tudo isso, né? Agora, no Brasil, a gente sabe que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. E que, portanto, existe um alto consumo de medicamentos sintéticos, não naturais, né? Os sintéticos são os benzodiazepínicos. Então, alprazolam, clonazepam, lorazepam, triazolam, midazolam, todo esse Valium que vocês estão vendo aí nesse esqueminha. O que ocorre é que esses medicamentos sintéticos, eles causam dependência, tolerância, irritabilidade, falta de memória, incoordenação motora, né? E a gente sabe também que existe um grande abuso no uso dessas substâncias, sobretudo do ponto de vista cultural, que tem muitas mães que passam para as filhas, olha, toma aí, é só um remedinho e tal, né? É como se fosse algo permitido. Por quê? Porque eu vou na farmácia, eu compro, afinal de contas o médico me receita. É natural, é normal o uso, não é problema, né?
Ocorre que a gente sabe também que o uso prolongado desses medicamentos apresenta um grande risco, inclusive de demências. E se a gente pensar que também o mundo cada vez avança mais no número de anos em que o indivíduo pode galgar, né? De acordo com a nossa nova medicina, então esses idosos estão cada vez ficando por mais tempo, né? Nós idosos. Então é óbvio que se eu tenho um país com grandes taxas de ansiedade que se conectam com o uso de benzodiazepínicos e altas taxas de sobrevida, as demências vão vir no pacote como um presente, né? Mais que isso, quando eu retiro, então, um benzodiazepínico, eu tenho vários efeitos. Então, dores insuportáveis, delírios, espasmos musculares, insônia, ataque de pânico, ansiedade, depressão, náusea, sensações anormais no corpo. Então, são várias reações adversas que esses medicamentos sintéticos, que são os benzodiazepínicos, podem trazer para os pacientes ansiosos, né? No contraponto disso, nós temos os medicamentos não sintéticos, que são os naturais, que são obtidos a partir de plantas. E a cannabis sativa, o óleo, sobretudo, que está aqui mostrando na tela, né, é um ansiolítico que tem uma origem natural. E nós aqui no Canabinol, nós já mostramos várias vezes que os canabinoides são neuroprotetores, né? Então eles não só não causam a demência, como eles protegem contra a demência. Então tem o episódio do Alzheimer, tem o episódio do Parkinson. E também já falamos da contribuição dos canabinoides como ansiolíticos, ou seja, como substitutos, então, desses benzodiazepínicos, possíveis substitutos, para aplacar transtornos de ansiedade, quadros de insônia, né? Então, tudo isso para mostrar para vocês que o conceito de droga tem muitos mitos por detrás. Então, eu vou colocar algumas afirmações aqui na tela e vocês vão dizendo se sim ou se não. Vamos ver. Então, a maconha nunca faz mal. Será que tá certa essa frase? O êxtase mata neurônios. Será que tá certo? Fumar maconha causa impulsos assassinos. Todos podem usar a bebida ayahuasca. Veja, são todas drogas que estão aqui. Nós estamos falando tudo droga, né? Agora, todas essas afirmações, elas estão erradas. Por quê? Porque são lendas, são mitos, né? Na medida em que a gente não se aproxima do conhecimento sobre essas substâncias, a gente escuta várias coisas, várias fake news, a gente embarca nelas e não para, na verdade, para ter uma visão um pouco mais, digamos, realista, né, do conceito de droga. Então, todas essas que nós vimos anteriormente, todas elas são drogas. E os seus benefícios e riscos também dependem da forma de uso, do indivíduo que usa, das condições da pessoa que a consome, né? Mas é tudo droga. Pode ser planta, pode ser medicamento sintético, pode ser, né? Por quê? Porque nós vimos o conceito de droga de acordo com o Pharmacon, né? Bem, aqui nós temos uma série de dados mostrando as drogas mais perigosas, né, que são classificadas em função dos danos causados ao usuário, né, e também aos outros. Então, em cinza é o prejuízo para quem usa, em amarelo é o prejuízo para os outros, se eu estou nesse ambiente e eu uso, né. Então, olha que interessante, foi publicada pelo The Lancet em 2010, uma revista muito, muito importante no meio acadêmico, mostrando que o álcool, né, está entre a primeira substância que mais causa prejuízo social, né? E aí depois vem as outras, né? Então, heroína, crack, metanfetamina, cocaína, tabaco, anfetamina, aí sim vem a maconha, que é a cannabis sativa. E se a gente olhar lá embaixo, olha, LSD, cogumelos estão lá embaixo, praticamente não causam prejuízo aos outros. Então, olha como que a desinformação coloca tudo dentro de uma caixinha, né? Uma caixinha, cada um tem a sua caixinha de periculosidade, digamos assim, por quê? Por falta de conhecimento, por falta de informação, né? Agora, aqui a gente vê que o álcool é a substância que mais causa prejuízo, sobretudo aos outros, e ao mesmo tempo, né, a gente vê que a maior parte das pessoas, como eu falei lá atrás, acredita que a cerveja, o álcool, tem menor dano, né, em relação às outras substâncias. Até porque a gente usa, né, de final de semana, em casa, no churrasquinho, então é a caipirinha, é a cervejinha. Fazemos festas
né, acreditadas à questão cultural. Então, por exemplo, o Oktoberfest é uma grande festa onde reúne todas né, faixas etárias, desde crianças muito, muito pequenas, adolescentes, né, que seguram canecos como uma espécie de uma apologia, não é, à cerveja. Então, é esquisito, né, porque a cerveja é um álcool e, como nós vimos anteriormente, é a principal substância, a principal droga que causa danos não apenas à pessoa, mas aos outros, né. E, no entanto, ela é vista como uma droga pela menor parte da sociedade, né, brasileira. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é dizer o seguinte: tudo isso é droga, pelo conceito da farmacologia. Tudo é droga, tudo afeta o nosso organismo, não é? Agora, quais dessas drogas que nós temos no nosso dia a dia afeta mais, menos, né? Afeta mais beneficamente ou menos beneficamente. Então, é essa crítica que a gente tem que ser capaz de fazer. Mas para que a gente possa fazer, a gente tem que se imbuir de conhecimento. A gente tem que saber que tudo, planta, sintético, cogumelo, é tudo droga. Tudo é droga, porque tudo age no nosso organismo. Quais que eu vou usar? Como que eu vou usar? Para que eu vou usar? Como adultos, nós devemos saber isso e tomar decisão do que utilizar. Eu espero que esse episódio tenha ficado claro, né, que a cannabis sativa e todas essas outras substâncias são sim drogas. Até mais.